Estamos no final dos anos 60. Dois homens mergulham serra dentro, a caminho do Miradouro da Pedra Rija, junto ao Pico do Arieiro, a terceira maior elevação da Madeira. Procuram identificar a origem deste som, associado às almas penadas do Cidrão. Espera-os uma noite de vigília, combatendo o frio da serra. Pastores, antigamente, mas a questão é que eles nunca pensavam que era uma freira, pensavam que era essa... Almas penadas. Almas penadas. Estão movidos pela curiosidade de encontrar resposta à crença popular, segundo a qual este som provém de espíritos que à noite vagueiam pela serra para assustar os pastores e as populações das localidades mais isoladas. Desta aventura noturna, de Paulo Alexander Zino e João Gouveia, resultou uma descoberta. Afinal, os sons assustadores não eram de almas penadas, mas sim desta belíssima ave, a freira da Madeira. Esta podia ser a história de como tudo começou. Até esta noite, na década de 1960, a freira da Madeira era considerada extinta, mas este chamamento permitiu salvá-la da extinção. João Gouveia e Paulo Alexander Zino ajudaram a esclarecer este mistério. A partir daqui, o estudo da ave nunca mais parou, embora os primeiros passos tenham sido lentos e dados em segredo. João Gouveia era guarda florestal. Na altura, a sensibilidade ambiental era outra e era preciso manter segredo sobre a existência da freira da Madeira para poder proteger a ave dos olhares mais curiosos e da eventual destruição. Sob o vosso segredo, combinado com os pastores, encontramos lá no Pico do Arieiro, fomos à manga, apanhamos as aves, trouxemos para a Pedra Rija, que é um pedaço afastado, fazendo velhinho lá, dar ali uma balancinha para pesar, medir, fazer acontecer e voltar ao mesmo sítio onde está. Só quando atingiu a idade da reforma, João Gouveia pôde dedicar-se mais abertamente à conservação desta ave. Ainda hoje, é um interessado e colaborador nos trabalhos de conservação, apesar da idade avançada já não lhe permitir subir à serra com a mesma agilidade de outros tempos. Parte desta serra, como carinhosamente é conhecida a paisagem florestal na Madeira, faz parte da Laurisilva, a floresta Património Mundial Natural da Unesco, que ajuda a tornar esta ilha conhecida em todo o mundo. Localizada no Atlântico, a cerca de 900 km de Lisboa e a cerca de 600 de Casablanca, a Madeira forma, em conjunto com o Porto Santo, ilhas desertas e ilhas selvagens, o Arquipélago da Madeira, um dos conjuntos de ilhas que integram a região biogeográfica da Macaronésia, da qual também fazem parte as Canárias, os Açores e Cabo Verde. No entanto, apenas a Laurisilva da Madeira é considerada património mundial, por ter resistido aos tempos, mantendo a exuberância que causa deslumbramento com um simples olhar. Os 15 mil hectares desta floresta, que remonta ao Terciário, há cerca de 20 milhões de anos, formam o Parque Natural da Madeira, uma zona protegida, alvo de cuidados permanentes e vigilância constante. É alvo de projetos de conservação específicos, que são levados a cabo por diversas entidades do Governo Regional da Madeira, e esses projetos visam não só o melhoramento e a manutenção da qualidade daquele património, como também visa um devido usufruto por parte da população das diferentes mais-valias que esse património traz à população da Madeira e aos nossos visitantes. Laurisilva é alvo de muita atenção por parte das entidades regionais, até porque é um dos elementos que contribui de sobremaneira para o seu equilíbrio económico e para o seu desenvolvimento sustentável. Não é uma floresta tropical, mas a vegetação densa, quase só acessível pelos trilhos que ladeiam as levadas, estes canais de irrigação esculpidos ao longo de séculos na rocha, faz lembrar lugares exóticos, remotos. E, no entanto, estamos no Atlântico, perto da Europa e do norte de África. A diferença nesta floresta está no clima, entre o temperado e o subtropical.
Na sua origem, a laurisilva ocupava toda a bacia do Mediterrâneo, sul da Europa e norte de África. Nessa altura, o clima no planeta era diferente, permitindo que estas espécies se estendessem para latitudes mais a norte. Mas as glaciações do início do Quaternário provocaram alterações fatais. A descida da temperatura levou a laurisilva quase à extinção. Com a colonização humana das ilhas da Macaronésia, o homem encarregou-se da quase destruição do que restava da floresta, com exceção da madeira. A maior mancha de floresta situa-se na costa norte da ilha, em altitudes entre os 300 e os 1300 metros. Na costa sul, as altitudes variam entre os 700 e os 1200 metros. É mais no alto, acima dos 1200 metros, nos picos mais altos da Madeira, especialmente na zona do Pico do Arieiro, que habita a Freira da Madeira. A primeira vez que houve certeza de que o som identificava uma ave foi em 1903. A descoberta coube ao ornitólogo alemão naturalizado português, padre Ernesto Schmitz. Na posse de 4 exemplares, o clérigo concluiu que se tratava de uma freira do bugio, uma ave muito parecida e do mesmo género. Em 1934, seria considerada uma subespécie, mas logo depois foi julgada extinta, até à redescoberta em 1969. Hoje sabe-se que a Pterodroma madeira, nome científico da Freira da Madeira, é uma ave marinha endémica desta ilha. Em todo o mundo, apenas nidifica nestas encostas entre o Pico do Arieiro e o Pico Ruivo, 2 das 3 maiores elevações da ilha, com altitudes acima dos 1600 metros. Tal como as outras aves marinhas, passa grande parte do tempo no mar. Fica cerca de 6 meses longe da ilha, em pontos dos oceanos que ainda hoje não se conhecem em pormenor. Migram para sul, à busca de temperaturas mais elevadas e disponibilidade de alimento. É durante os 6 meses que está em terra que esta ave se reproduz. O processo é semelhante à outra espécie do género Pterodroma existente neste arquipélago, a freira do bugio. Fazem ambas parte da família Procellaridae, que engloba cerca de 30 espécies. Ao contrário de muitas aves terrestres, a nidificação das freiras da Madeira e do bugio não passa por ninhos no ramo das árvores. São galerias escavadas no solo ou em terra fofa, autênticas tocas que a ave escava e se encarrega de arranjar para o momento da postura do ovo. Por causa deste trabalho de escavação, o bico destas aves é forte. É com ele que criam estes verdadeiros complexos habitacionais, aonde regressam a partir de abril. Estas galerias podem atingir profundidades superiores a 1 metro. São o lar das pequenas crias, cujos ovos, se tudo correr bem, eclodem a partir de julho. A partir da postura dos ovos, o ninho, em geral, nunca fica sozinho. Os progenitores alternam. Enquanto um garante a proteção e incubação do ovo, o outro encarrega-se de ir ao mar em busca de alimento para si e para a família. Estas admiráveis crias precisam sempre de cuidados parentais, até terem condições para se lançarem nos seus próprios voos, o que acontece entre setembro e outubro. O esforço combinado do casal caracteriza a espécie. É também curiosa a fidelidade entre casais. Ano após ano, regressam ao mesmo ninho e ao mesmo parceiro para a aventura da reprodução. A freira da Madeira e a freira do bugio têm em comum mais do que a aparência ou hábitos reprodutores. São espécies em perigo e apresentam uma distribuição circunscrita a pequenas áreas. No caso da Pterodroma deserta, o planalto sul da pequena ilha do Bugio, na Reserva Natural das Ilhas Desertas. Neste caso, da Pterodroma Madeira, é o espaço entre os picos mais altos da Ilha da Madeira. Tal como a maioria das aves marinhas, é vulnerável às ameaças, sobretudo em matéria de reprodução. As aves deste género investem todo o seu esforço de reprodução num só ovo. São aves que, colocando um ovo só por ano, portanto, isto comparando muito rapidamente com uma ave mais oportunista que é a gaivota, que todos conhecemos, é fácil. Elas perdem um ovo, conseguem recuperar, conseguem repor. Neste caso, não. Perdeu um ovo, perdeu um ano de investimento.
Além disso, são aves que só começam a se reproduzir ao fim de 5 a 6 anos, o que leva, portanto, a que estas populações cresçam muito devagar. E logo, são aves que quando estão em fase crítica, com um número de uma população muito reduzida, o seu retorno leva imenso tempo e é por isso que estas aves necessitam de um grande apoio, e neste caso o nosso de conservação, para que possam evoluir, mas em geral temos a ideia que evoluem mais depressa do que pode ser, mas não, devido a estas dificuldades todas intrínsecas à biologia destas aves. Atualmente, a população reprodutora de Freira da Madeira estima-se entre os 65 e os 80 casais reprodutores. Parece pouco, mas se tivermos em conta a fragilidade desta ave, depressa percebemos que este é já o fruto de muitos trabalhos de conservação. Uma vez que os indivíduos só se começam a reproduzir aos 4, 5 anos, existe uma população pré-reprodutora considerável que em breve irá certamente aumentar estes números. O número de casais ou a fragilidade da espécie não afastam a necessidade de cuidados permanentes. A Pterodroma madeira continua classificada como em perigo no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. Está incluída no anexo 1 da Diretiva Aves e no anexo 2 da Convenção de Berna. Antes, a espécie chegou a estar classificada como criticamente em perigo. Devido ao seu estatuto de conservação, a presença da Freira da Madeira é suficiente para conferir à área a designação de Zona de Proteção Especial. É também uma zona especial de conservação, integrando a Rede Natura 2000 por apresentar uma elevada biodiversidade, nomeadamente ao nível da flora, com registro de vários endemismos. Apesar do crescimento da população, esta classificação mantém-se e assim deverá permanecer por tempo indeterminado. Isto significa que os esforços de conservação têm de ser continuados. Se assim não for, todo o investimento realizado pode ter sido em vão. Os trabalhos decorrem ao longo do ano, com mais frequência nos meses em que a ave está em terra. Nesta altura, a sua presença é seguida com regularidade nas mangas ou zonas de nidificação. Começa em meados de abril, talvez princípios, finais de março, meados de abril, onde é feita uma pré-vistoria aos ninhos, com o objetivo de ver ou identificar algum ninho que tivesse problemas, tivesse abatido ou por alguma razão tivesse danificado. Quando isso acontece, caso a gente pare com algum ninho que esteja danificado, então procedemos à reparação dele para que a freira, quando regressa na altura de nidificação, possa usá-lo sem problema nenhum. Mais para a frente, viemos cá, regressamos às mangas periodicamente, com o objetivo também de monitorizar os ninhos, ver a quantidade de ovos que são colocados, portanto, nos ninhos e a quantidade de juvenis, para seguir ter uma relação do número de aves que possam existir nesse ano. Mas é um trabalho que começa a meados, finais de março, aproximadamente, e termina para outubro, novembro. Ao longo da época de nidificação, toda a área é visitada regularmente por vigilantes da natureza, quer durante o dia, em conjunto com outras ações do projeto, quer durante a noite, efetuando também escutas para determinação da atividade da colónia, detecção de novas áreas de colonização pela espécie ou fiscalização. É que ouvir a ave, à noite, é uma experiência única, mas tem regras. A primeira coisa a fazer é evitar de fazer barulhos. Portanto, caminhar o mais silenciosamente possível. A segunda coisa a fazer é evitar a utilização de flashes, apontar lanternas para o céu, não utilizar, portanto, a máquina fotográfica, não utilizar os flashes, é claro. Tentar minimizar o impacto do ser humano, neste caso, na vida da freira. O projeto de recuperação incide sobre o habitat da espécie. No fundo, trata-se de criar condições para que a ave se reproduza.
porque em matéria de reprodução propriamente dita, nada pode ser feito, além de criar as condições para que isso aconteça. À cabeça das ameaças esteve a expansão humana. A atuação do homem não era de forma direta, mas a sua presença provocava as outras ameaças. Hoje não é assim. Os animais introduzidos são a principal causa da degradação do habitat da espécie. Os gatos, ratos e herbívoros são adversários desta ave e o seu combate continua a ser uma prioridade. Os gatos abandonados na serra e os ratos são um perigo para os ovos e crias da Freira da Madeira. Os herbívoros deixaram de ser um problema na medida em que o gado foi retirado das serras em 2003 por decisão do governo regional. O gado prejudicava a espécie na medida em que, ao alimentar-se das plantas, deixava o solo exposto à erosão. Sem terra fofa, é impossível à Freira da Madeira escavar os ninhos. O combate aos gatos é feito com o uso de gatoeiras. Para o rato, há o recurso a veneno. Existem 2 cordões principais de defesa das áreas de nidificação. Entre março e dezembro, os meses em que a ave está em terra, são visitadas quinzenalmente as caixas de veneno, calculados os consumos e reforçado o substituir do veneno. Já as gatoeiras são visitadas continuamente ao longo de todo o ano. Um segundo cordão de defesa, em tudo semelhante, é colocado nas próprias mangas de nidificação. Além do controlo dos predadores, o trabalho com a Freira da Madeira passa pela limpeza dos ninhos, criação de ninhos artificiais com recurso a tubos e por um enorme trabalho de sensibilização ambiental. Em 2001, com o projeto LIFE, portanto, houve a candidatura a um projeto LIFE exatamente porque até aí tínhamos o controle destes predadores, mas depois faltava tudo mais, ou seja, em torno era necessário fazer qualquer coisa mais, porque haviam outras ameaças e havia, acima de tudo, a recuperação do habitat num todo. Este projeto foi muito importante porque nos deu a possibilidade de implementar e de criar condições para que esta ave consiga, ao longo do tempo, recuperar. Foi bem visível a recuperação. Nós, em 2003, duplicamos esta espécie. Nós não duplicamos, ela já existia. Nós conseguimos aceder a uma nova manga, o que fez com que a população passasse de 30 a 40 casais para cerca de 65 a 80 casais. E conseguimos implementar na área todo o esquema de monitorização, tanto para os predadores, roedores, morganhos e ratos, como já alargado aos gatos na área. Fizemos a intervenção em termos de vegetação na área, portanto, tudo uma preparação, porque esta ave também, por ser muito peculiar na escolha do sítio de nidificação, ela necessita de patamares onde exista solo fofo, onde possa escavar o seu ninho, daí que é necessário ter estes patamares, é necessário que as ameaças nestes patamares não existam. Então tudo isto foi criado. Apesar de todo o esforço feito, não restam dúvidas. A Freira da Madeira é uma ave frágil, que vai precisar da nossa ajuda durante muito tempo. Isso não significa que algum dia vá ficar fora de perigo. Por isso, será frequente continuarmos a ver as equipas do Serviço do Parque Natural da Madeira palmilharem estas encostas, localizando as aves, ano após ano, vencendo a difícil orografia, afinal, o maior obstáculo. O principal entrave no nosso trabalho é a própria orografia, apesar da gente utilizar portanto, métodos de montanhismo para chegar às mangas, mas como podemos ver são escarpas com bastante declive e o próprio basalto também, e o cerro está bastante erudito, daí que temos de ter atenção à queda de pedras e até mesmo circular na própria manga. Muitas vezes o que está a fazer é podemos provocar certos deslizamentos de terras, porque uma das condições da freira fazer os ninhos é o solo ser bastante fofo, e daí ser um pouco difícil caminhar nesse tipo de solo, poderá ocorrer alguns deslizamentos. Esta ave faz parte de um ecossistema de uma beleza singular. Estas montanhas revelam o que de mais extremo o clima da Madeira tem para oferecer. São verdadeiras homenagens à força da natureza.
formam figuras esculpidas no basalto pela erosão, fruto do calor extremo, do frio ou até da neve. A tudo isto junta-se a chuva. A estação do Pico do Arieiro chega a medir 2.939 milímetros de precipitação por ano. A média é de 2.000 milímetros por ano. A umidade do ar é elevada, cerca de 80%. O nevoeiro é outro factor habitual, presente em cerca de 241 dias por ano. É normalmente mais denso no início da tarde e menos intenso de manhã e ao princípio da noite. É um nevoeiro normalmente de origem orográfica. É causado pelo embate de massas de ar frias nas encostas montanhosas. Estes embates provocam a condensação da umidade, a formação de nevoeiro e a sua precipitação lenta. As montanhas mais altas da Madeira formam o Maciço Montanhoso Central, uma cordilheira que separa as vertentes norte e sul da ilha. O próprio Maciço Montanhoso divide-se em duas zonas, ocidental e oriental. O habitat da Freira da Madeira ocupa a parte oriental. O maciço engloba as altitudes acima dos 1.400 metros, num total de 5.682 hectares. A parte oriental corresponde a mais de metade. Toda a área é uma reserva geológica e de vegetação de altitude. Faz parte do Parque Natural da Madeira e a proteção do património natural destas altitudes é uma prioridade. O Pico do Arieiro é um dos lugares mais visitados da Madeira. É a terceira maior elevação da ilha, com 1.818 metros. O mais alto é o Pico Ruivo, com 1.862 metros. Lá embaixo, encaixado no vale, está o Curral das Freiras, uma das localidades interiores da Madeira. É também daqui que parte o trilho que nos leva à zona de nidificação da Freira. Para trás ficam os carros e os sons da civilização. Para diante fica um contacto com a natureza e com os recantos profundos da ilha. São zonas de silêncio, de tranquilidade, de cenários românticos e cores fortes. São montanhas imponentes e vales profundos, cuja erosão esculpe estas formas na rocha. Um olhar mais atento permite ver que estas rochas não estão despidas. São cobertas de dezenas de espécies de plantas, algumas delas endémicas da Madeira. Em toda a ilha, em altitudes acima dos 1.300 metros, existem 54 grupos de plantas endémicas que pertencem a 22 famílias. Estas encostas, revestidas por diversas espécies de flora, assim como a beleza das montanhas, tantas vezes acima das nuvens, são os aspectos mais apreciados pelos turistas que todos os dias por aqui passam. Algumas destas plantas provocam um efeito visual intenso, como a giesta quando está em flor. Outras são mais raras, escondidas em recantos de rocha ou a povoar escarpas praticamente inacessíveis. Nos campos mais abertos, vamos encontrar o maçaroco, uma das mais emblemáticas plantas da Madeira. Não é uma planta rara, pode atingir os 2 metros de altura e por isso se destaca na paisagem, já que a vegetação em redor é na sua maioria de pequeno porte. O maçaroco floresce na altura em que a Freira da Madeira se empenha no seu processo reprodutor. Outra planta, mais pequena, é também emblemática, a violeta da Madeira. Nos picos mais altos, há lugar para a urze rasteira, Antilhas lemaniana, o isopo, a arméria da Madeira ou a sorveira, que pode atingir os 3 metros. Floresce em julho e agosto. Os frutos aparecem no fim do verão. São pequenos e surgem nestes cachos. Nestas montanhas, vale ainda a pena admirar a beleza da leituga, esta pequena planta de flor amarela que atinge os 10 centímetros de altura. Mas também há herbáceas, como a erva arroz ou a Odontites oleana. No conjunto do arquipélago da Madeira, existem 1.226 espécies de plantas vasculares, das quais 780 são indígenas, 234 endémicas da Macaronésia e 157 táxis exclusivos da Madeira. Esta grande diversidade não inclui as centenas de espécies de invertebrados,
nem as aves ou as plantas avasculares. Tudo isto é um tesouro que nos cumprimenta do alto das montanhas. Aliás, as próprias montanhas são um tesouro da natureza. Um simples gesto de contemplação. Uma noite de vigília a escutar o canto das aves. Um momento de descanso ou uma atividade de descoberta dos trilhos e encostas, uma observação da flora ou a geologia, estão aqui, à distância de uma vontade. Este é um verdadeiro mundo à parte, uma realidade com o seu próprio ritmo, uma parte da natureza revelada ao mundo.